Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vou falar sobre estilos de enfrentamento na terapia do esquema. Que vem a ser estilo de enfrentamento? O estilo de enfrentamento é uma reação aos esquemas em si, às situações, aos gatilhos que ativam os esquemas. Então, toda vez que os esquemas são ativados ou são prestes a serem ativados, a pessoa reage, tem um comportamento, tem uma reação de forma a tentar lidar com a dor dos esquemas. Então, estilo de enfrentamento é um comportamento, é uma reação ao esquema e não é um esquema em si. Os estilos de enfrentamento, eles podem variar e se modificar ao longo do tempo. Ao passo que os esquemas em si, eles são estáveis. A pessoa que tem um esquema, ela permanece com aquele esquema até o resto da vida, se não tratar. O estilo de enfrentamento ele pode se modificando, ele pode se alterando. A criança pode ter tido um estilo de enfrentamento, de repente na fase adulta tem um estilo diferente. Tá? Então isso é uma diferença entre estilo de enfrentamento e esquema. Não tem como padronizar estilo de enfrentamento. Outra diferença é que o estilo de enfrentamento é muito subjetivo, é muito particular. Cada pessoa reage de uma forma muito específica ao mesmo esquema. Então, as pessoas podem ter os mesmos esquemas, cada um vai reagir de uma forma muito particular. Então, não tem como padronizar. Cada pessoa tem um estilo de enfrentamento bem específico. E isso já gera uma dificuldade maior. E uma curiosidade muito interessante que eu consegui identificar isso ao longo desses anos todos que eu pratico e tenho como linha de trabalho a terapia do esquema, é que o estilo de enfrentamento ele contém esquemas. Incrível, mas contém esquemas. São esquemas condicionais. Geralmente, é porque o estilo de enfrentamento é uma reação. E nessa reação tem emoção, tem cognição, tem fisiologia. É uma reação ao esquema principal, aos esquemas principais. Então, nessa reação, em geral, existem esquemas que dão suporte a essa reação. Vou dar um exemplo. Pessoa que tem esquema de defectividade e com privação emocional. Geralmente, os esquemas nucleares eles são em dobradinha, um com o outro. Esquema de defectividade com privação emocional. A pessoa sente que não tem valor, tem algum problema com ela, não sou bonito, não sou inteligente o suficiente e por isso que as pessoas não me amam. Então a pessoa entra naquela baixa autoestima muito forte, né? Isso é a dor do esquema, tá? Então a pessoa como vai reagir a isso? Como a criança e depois o adulto vai reagir a essa dor? Ela pode reagir de uma forma se subjugando. Se ela for resignada, se ela usar a resignação como estilo de enfrentamento, ela pode criar um outro esquema de subjugação ou de direcionamento para o outro e se subjugar ou se direcionar para outra pessoa, atender às necessidades das outras pessoas, focar nas outras pessoas, não criar problema com ninguém na tentativa de conseguir a atenção, aprovação, amor. Veja, o esquema principal é defectividade e privação emocional, mas ela, no estilo de enfrentamento resignado dela, ela tem um esquema de subjugação e de direcionamento para o outro. Então, é muito comum o terapeuta que não tem experiência com a terapia do esquema confundir estilo de enfrentamento com os próprios esquemas principais. O estilo de enfrentamento é uma máscara, protege, entre aspas, ou então esconde os esquemas principais. Pessoas com um estilo de enfrentamento evitativo e hipercompensado, isso fica muito mais evidente. O evitativo ele tenta fugir de qualquer situação que possa provocar o esquema, possa engatilhar o esquema. Então, a pessoa que tem um estilo de enfrentamento evitativo tem um instinto de saber que situações X ou Y podem ativar o esquema dele. Então o que ele faz? Ele evita essas situações. Então pode acontecer que uma pessoa estruture a vida dela de uma tal forma que ela nunca entre em contato com o esquema principal. Porque ela cria toda uma estrutura de vida baseada no seu estilo de enfrentamento evitativo que a mantém distante do esquema.
E uma pessoa que tem um estilo hipercompensado, o que ela faz? Ela tenta mostrar o oposto. Ela tenta produzir resultados, reagir de uma forma oposta à dor do esquema. Então, se ela tem um esquema de fracasso ou incompetência, ela tenta mostrar que ela é competente, que ela é bem-sucedida, que ela é o cara, entendeu? E aí mostra resultados de vida que meio que contrapõem, que contradizem o próprio esquema. Então, essa pessoa, ela nega inconscientemente o esquema. Você fala assim, você tem esquema de fracasso ou de incompetência. Ela, como assim? Não, eu sou o cara mais competente desse mundo. Minha vida é um sucesso. Então, a pessoa, ela nega inconscientemente o esquema na hipercompensação e adota um comportamento muito excessivo, muito agressivo, de forma a mostrar um resultado oposto ao esquema principal. Bom, se a pessoa tem um esquema de incompetência ou fracasso, e se ela hipercompensa, ela pode criar um comportamento em que tenha um esquema condicional de busca de aprovação e reconhecimento. Então, é uma pessoa que está sempre querendo chamar a atenção, mostrando status, mostrando que ela tem sucesso, mostrando que ela é a pessoa mais bem-sucedida, mais inteligente, que tenha sucesso, mostrando o oposto ao esquema nuclear. Então, seja qual for o estilo de enfrentamento, resignação, evitação ou hipercompensação, a pessoa acaba perpetuando o esquema, reforçando, fortalecendo o esquema. Então, uma das estratégias que a gente usa é desconstruir o estilo de enfrentamento. Só que não adianta a gente atacar o estilo de enfrentamento sem antes ter feito a dessensibilização dos esquemas principais, a reparação parental. Primeiro reparação parental, para depois faz a desconstrução do estilo de enfrentamento. Trocar um estilo de enfrentamento mal adaptativo com outro mais adaptativo. Se fizermos essa desconstrução sem fazer a dessensibilização dos esquemas, a pessoa não adere. Ela fica meio... Ela consegue ter uma reação adaptativa, mas continuará sentindo a dor do esquema. Continuará sentindo. O esquema vai estar lá. Então, ela mais cedo ou mais tarde vai voltar ao padrão antigo. Então, primeiro se faz a reparação parental. Depois faz se trabalha na reestruturação dos estilos de enfrentamento. Então, é um assunto complexo. Muitas vezes as pessoas confundem estilo de enfrentamento, que é uma parte da personalidade, se transforma numa parte da personalidade da pessoa. Confunde estilo de enfrentamento com o próprio esquema em si. Uma pessoa que tem um estilo de enfrentamento hipercompensado, de arrogo, de busca de aprovação e reconhecimento, por exemplo, que está escondendo um esquema de fracasso ou de incompetência, a pessoa se mostra de um jeito completamente oposto ao esquema principal dela. Então, por um olhar menos treinado, menos experiente, a pessoa se deixa levar por esse engodo. É preciso saber exatamente mapear os esquemas principais, as dores do paciente, as necessidades emocionais que não foram atendidas, quais são as partes sensíveis, as questões básicas centrais do paciente e quais são os estilos de enfrentamento dele. Que pode variar, os estilos de enfrentamento podem variar de acordo com situações. Ela pode ser resignado numa situação e pode ser hipercompensado em outra. Por exemplo, eu tive uma cliente que ela tinha esquema de defectividade e privação emocional, resignado, vitimizado, quando ela estava sozinha em casa, em quatro paredes. Mas quando ela saía de casa e ia para o trabalho, por exemplo, ela já adotava um outro estilo de enfrentamento. Ela buscava aprovação e reconhecimento e postura padrão inflexível, na verdade. Então ela é uma pessoa exigente, uma profissional exigente, uma chefe exigente, nem parecia aquela carente que ficava no final de semana chorando, ninguém me ama, eu tenho problemas, ninguém gosta de mim, por isso, sabe? Então a pessoa pode ter vários estilos de enfrentamento diferentes, aos mesmos esquemas, de acordo com situações. Então, há uma complexidade, sim. Essa questão de estilo de enfrentamento é a parte mais complexa, ao meu ver, da terapia do esquema, porque, como é muito subjetivo, é uma questão muito personalizada, a gente tem que, dependendo do estilo de enfrentamento,
pode esconder muito os esquemas principais, então tem que ser feito um levantamento muito apurado, com muito cuidado, mapear tanto os esquemas quanto os estilos de enfrentamento de uma forma muito precisa, aí sim fazer o trabalho na terapia do esquema. Então é complexo, mas tem como se trabalhar com bastante eficácia, com bastante objetividade, desde que se saiba o que está fazendo. Geralmente, os pacientes que nos procuram na clínica são os que têm o estilo de enfrentamento resignado, são os vitimizados. Esses são os típicos que procuram ajuda psicológica. Agora, aqueles que têm estilo de enfrentamento evitativo e principalmente hipercompensado, eles não procuram, em hipótese alguma, tratamento ou ajuda clínica, a não ser para ajudá-los nas consequências do comportamento deles. Seja por uma imposição externa, de repente alguém chega e fala assim, ó, se você não procurar a terapia, eu me separo de você. Ou então, ó, se não procurar mudar esse seu estilo, seu jeito de ser, você vai ser mandado embora. Aconteceram esses dois fatos comigo. Eu recebi pessoas com estilo de enfrentamento evitativo e hipercompensado que me procuraram para ajudá-los a resolver problemas das consequências do comportamento deles, e não porque estavam sofrendo pelos esquemas, nada disso. Tá? Então, é muito importante colocar essa questão, porque geralmente quem procura voluntariamente o tratamento e apoio psicoterápico são pacientes que têm um estilo de enfrentamento resignado, vitimizado. Não quer dizer que todos sejam assim, isso não existe um padrão, não é uma regra. Eu estou colocando a minha experiência clínica de muitos anos lidando com esses pacientes. Então, em geral, quem bate a porta são os resignados. Mas pode acontecer o cara bater a porta e tem um estilo de enfrentamento evitativo ou hipercompensado, mas ele vai te procurar para tentar ajudá-los a trabalhar um conflito gerado pelo comportamento deles, pelos estilos de enfrentamento deles. Eles não entram em contato com a dor do esquema. Tá? Então é uma coisa muito interessante de se colocar. Se você gostou do vídeo, dê um like, não se esqueça de fazer a inscrição no canal. E eu vou postar mais vídeos sobre terapia do esquema, psicanálise e enneagrama, que são minhas especialidades. Ok? Se você estiver interessado no meu curso online de terapia do esquema, deixe seu e-mail aqui nos comentários. Eu vou colocar um link embaixo aqui, você vai clicar nesse link e vai entrar lá no grupo Terapia do Esquema Jeffrey Young, lá no Facebook. Lá eu estou juntando a turma, para que quando eu lançar meu curso, você já pode saber todas as informações possíveis a respeito dele. Ok? Então um abraço e até o próximo vídeo.